Alexandre, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar de um conteúdo muito recorrente nas principais bancas, inclusive no Enem, razão e proporção. O que é razão? Razão é tudo aquilo que é uma divisão entre duas grandezas. O que são as grandezas? É tudo aquilo que eu posso contar ou medir. Está muito relacionado no nosso dia a dia. Por exemplo, volume, área, capacidade, tempo, tudo isso são denominadas grandezas. E ela é muito ligada e ela é utilizada no intuito de comparar situações. E dentro das razões, nós conseguimos formar o que? As proporções. O que é uma proporção? Ou o que é? É uma igualdade entre duas razões, ou mais razões. Essas grandezas, que são ligadas às proporções, as grandezas podem ser relacionadas como grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando elas forem diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Ou se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Ou, se for inversamente proporcional, uma aumenta e a outra vai diminuir. Ou ao contrário, se uma diminuir, a outra vai aumentar. Dentro da proporção, temos as propriedades. Voltando aqui para a nossa tela, as propriedades são trabalhadas entre as razões. Então, eu tenho aqui duas razões, onde a primeira propriedade é o quê? Multiplicar cruzado, é o famoso cruz-credo. Ou seja, o produto de A vezes D é a mesma coisa que o produto de C vezes B. E a outra relação, ou seja, a outra propriedade, nós temos o quê? A soma dos numeradores ou subtração dos numeradores e a mesma coisa acontecendo nos seus denominadores. Eu posso adicionar ou subtrair entre elas. Vamos dar início aqui, então, no nosso primeiro exemplo. Vamos colocar em prática tudo que foi mencionado. Então, aqui, olhando para a nossa tela, temos, dividindo o número 396 em partes diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 6, o valor da menor parte será, e deu as alternativas, 66, 132, 198 e 234. Então, vamos dar início à nossa resolução. Então, nós temos aí o número que ele deu. Qual é o número? 396. E esse número, ele vai ser dividido em 3 partes. Eu não sei. Então, eu vou dar valores para poder substituir valores desconhecidos. Então, eu vou chamar aqui de A, B e C. E o exercício falou que são proporcionais esses números. Quais números? 2, 4 e 6. Então, antes de mais nada, como eu vou pegar A, B e C e vou dividir, eu sei que a soma deles, A mais B mais C, vai dar exatamente a quantidade. Qual quantidade? 396. Então, agora eu posso formar uma razão, ou melhor, posso formar uma proporção. Ou seja, o número que eu quero dividir pelo número que ele está relacionado. Qual que é o número? O 2. Então, ele vai ser igual, ou seja, ele está para o segundo número, que é o B, relacionado com o 4. E ele está, que é o terceiro número, o C, relacionado com o terceiro número, que é o 6. Então, eu tenho uma proporção. Essas três razões aí me determinam uma proporção. Então, eu tenho A está para 2, assim como B está para 4, assim como C está para 6. Então, vou formar uma razão-chave. Como assim uma razão-chave? Lembra da segunda propriedade que foi passada no slide anterior? A soma dos numeradores ou subtração deles determina uma razão-chave em relação à mesma coisa acontecendo com o seu denominador. Então, se eu tenho A, B e C, e eu sei que A mais B mais C forma exatamente a parte que vai ser dividida, ou seja, 396, por consequência, se eu somei o numerador, eu também vou dar início, ou seja, eu vou somar o denominador. Então, se eu somando 2 mais 4 mais 6, que são exatamente os denominadores, eu tenho um total de 12. Então, eu tenho essa relação, 396 sobre 12. E se eu simplificar, ou seja,
ocorrer uma divisão, porque a razão, eu posso fazer essa divisão, eu tenho como resultado 33. Esse 33 é exatamente a nossa razão chave para que eu tenha exatamente o valor das partes que serão divididas. Ou seja, eu vou formar uma proporção para achar o valor de A. Como que eu vou fazer isso? Pegando a razão de A está para 2 igual a 33, eu vou aplicar a primeira propriedade. Ou seja, vou multiplicar o cruzado, o cruz-credo. Ou seja, A multiplicado por 1 vai ser igual a 2 multiplicado por 33. A vezes 1 vai dar exatamente o A, e 2 vezes 33 vai dar exatamente 66. Achando o valor de B. Só que a pergunta é, o valor da menor parte. Valor da menor parte, nós temos aquele menor número, ou seja, o 2. 4 e 6 dos valores, ou seja, 2 é o menor. Então, automaticamente, eu já tenho um resultado. Mas supondo que não tem as alternativas, não tinha dado somente um resultado. Ele queria saber o valor de cada parcela. Vamos dar continuidade. Então, para achar o valor de B, basta fazer a razão. B está para 4, igual a 33. Também vou multiplicar cruzado. Parte inteira, quando não aparece o denominador, vale 1. Aplicando a primeira propriedade, o cruz-credo, B vezes 1 vai dar B. 4 vezes 33 vai dar exatamente 4 vezes 3 vai dar 12. Sobe 1, 4 vezes 3, 12 de novo, com mais 1, 13, 132. E achando a terceira parcela, que é exatamente o C, eu tenho C está para 6, assim como 33 vai estar para 1. E também vou aplicar a primeira propriedade, multiplicar cruzado. C vezes 1 vai dar C, e 6 vezes 33, fazendo a multiplicação, 6 vezes 3 dá 18, sobe 1, 6 vezes 3, 18, de novo, com mais 1, 19, ou seja, 198. Então, eu achei as 3 partes. E olha, se eu somar 66 mais 132 mais 198, vou ter como resultado 396. Então, a razão, a proporção, na verdade, eu preciso da razão para poder formar uma proporção. E quando eu tenho as propriedades aplicadas, fica muito mais fácil você descobrir o valor desconhecido. E sempre o probleminha vai estar inserido isso. Ele vai te dar uma sequência, um número, onde esse número vai ter que ser repartido sobre uma sequência. E essa sequência pode ser tanto diretamente proporcional, como inversamente proporcional. A parte de inversamente, nosso próximo exemplo vai explicar muito bem isso. Vamos para ele. Exemplo 2. Dividindo o número 354 em partes inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 7, o valor da maior parte será... Opa, agora ele quer a maior parte. Se ele quer a maior parte, vimos lá que anteriormente que o outro exemplo, a menor parte estava atrelada ao menor valor. Então aqui, se ele quer a maior parte, então ele quer dizer que ele quer a parte que está relacionada com 7? Não. Salvo engano. Vou te mostrar por quê. Vamos resolver. Então, o valor a ser dividido agora é quanto? 354. E esse 354 vou dividir em 3 partes também. Foi o que o exercício nos pediu. Também vou chamar de A, parte B e parte C. E ele está na sequência, ou seja, inversamente proporcional. Vou chamar de IP, inversamente proporcional, ao número 2, 5 e 7. Então, vamos lá. Sabemos que A mais B mais C dá exatamente a parte que nós precisamos, que é 354. Só que o exercício falou que ele é inversamente proporcional. Se ele é inversamente, essa sequência que ele deu, eu vou ter que inverter. Então, 2 e 5 e 7 são números inteiros, eu vou ter que fazer a sua inversão, ou seja, eu trocar de lugar, de posição. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Fazendo isso, vamos ter frações. Meio, 1/5 e 1/7. São frações com denominadores diferentes. Se são denominadores diferentes, eu tenho que transformar em um único denominador comum. Fazer o processo de equivalência. E o que é esse processo de equivalência? Só vou conseguir quando eu conseguir
o MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Ou seja, o MMC de 2, 5 e 7. Vocês vão ver um macetinho que todas as vezes que os denominadores forem números primos, o MMC é o produto entre eles. O que são números primos? São aqueles números que possuem somente dois divisores, um e ele mesmo. Então, 2, o 5 e o 7 são números primos. Então, se eu quisesse achar o MMC direto, basta multiplicar 2 vezes 5, o resultado vezes 7. Mas vamos aplicar o MMC. Começando pelo menor número, primo, o 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 5 não tem como dividir por 2 e o 7 também não tem como. Então, agora, como não tem mais nenhum número par, vou dividir por 5. 1 vai ser conservado, 5 dividido por 5 vai dar 1. 7 não tem como, vou dividir agora o 7 por ele mesmo, que vai dar 1, 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 7, 70. Então, 3 frações com o denominador 70. E agora eu vou fazer o processo de equivalência. O que é o processo? Dividir, depois multiplicar. Então, 70 dividido por 2, encontramos como resultado 35. 35 vezes 1, 35. 70 dividido por 5, dá exatamente 14. 14 vezes 1, dá 14. E 70 dividido por 7 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Sendo feito, eu posso eliminar meus denominadores e ficando apenas com os numeradores. Agora, quando eu faço essa inversão, o probleminha deixa de ser inversamente proporcional e passa a ser diretamente proporcional. Eu já não olho mais para aquela sequência 2, 5 e 7. Eu vou olhar agora para os números 35, 14 e 10. E o exercício tinha pedido o quê? Aquele de maior número, certo? Só que agora, antes de fazer a inversão, o menor número é o 2. Agora que eu fiz a inversão, o maior número é o 35. Exatamente a relação com o 2. Então, quando eu faço a sua inversão, o que era menor passa a ser maior e o que era maior passa a ser o menor. Essa é a dica. Então, vamos lá. 35 é a nossa razão, ou seja, 35, 14 e 10. E eu tenho que achar a relação com 35. Vamos formar a nossa proporção. Então, eu sei que o A está para o nosso primeiro número da nossa sequência, 35. O B está para o nosso segundo número, que é o 14. E o C está para o nosso terceiro número, que é o 10. Só que ele quer o maior valor. Então, eu vou pegar exatamente a relação do A, a parte do A. Então, pegando A sobre 35. A. E antes, sabemos que A mais B mais C, ou seja, a segunda propriedade nossa, fazendo essa soma, 354. E somando embaixo, também, teremos o resultado de 59, 35, mais 14, mais 10. E fazendo essa divisão aqui, puxando a setinha para cá, e fazendo a divisão de 359 com 59, temos como resultado 6. Então, a nossa razão, ou seja, nosso número, a nossa razão que vai nos proporcionar o resultado vai ser 6. Então, A sobre 35 está para 6 sobre 1. E agora nós vamos fazer a nossa primeira propriedade, ou seja, multiplicar cruzado. Fazendo a multiplicação de A por 1, teremos A vezes 1. Fazendo a nossa multiplicação por 6 vezes 35, vamos colocar ela aqui. O que é A vezes 1? Quanto? A. 6 vezes 35 tem como resultado 210. E como ele quer a maior parte, então vai ser a alternativa C. Beleza? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Em uma escola, a razão entre o número de alunos e o de professores é de 50 para 1. Se houvesse mais 400 alunos e mais 16 professores, a razão entre o número de alunos e o de professor seria de 40 para 1. Podemos concluir que o número de alunos da escola é... então aí nós vamos formar o quê? Um
uma razão, ou melhor, proporção. A primeira informação que ele nos dá é o seguinte, que o número de alunos para o número de professores é de 50 para 1. Então vamos chamar A de aluno, vamos formar uma razão de alunos e professores. E ele falou que a razão está de 50 para 1. O que isso quer dizer? Que a cada 50 alunos corresponde a um professor, ou a cada um professor tem a relação para 50 alunos. A segunda informação que ele nos dá, se houvesse mais 400 alunos e mais 16 professores, então vamos formar aqui. Se tivesse mais 400 alunos e mais 16 professores, a razão seria de 40 para 1. Beleza. Então aqui eu tenho duas equações, né? Equação é uma da base também para formar a nossa proporção. Então aqui eu vou fazer a nossa primeira propriedade. Vou multiplicar cruzado. O A mais 40 vai multiplicar por 1. Qualquer número multiplicado por 1 será ele mesmo. Então eu tenho A mais 40, 400, será igual P mais 16 multiplicado por 40. Fazendo a distributiva, teremos, vamos fazer aqui bonitinho, P mais 16 multiplicado por 40. A mais 40 eu vou conservar, ou A mais 400, 40 não, 400, eu vou conservar e vou fazer uma distributiva. 40 vezes P vai dar exatamente 40P, mais 40 vezes 16 dá exatamente o valor de, multiplicando 4 vezes 6 dá 60, dá 4 vezes 6, 24, 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6, e acrescento 0, 640. Então agora eu só vou organizar, mas eu tenho duas variáveis, A e 40P. Lá na nossa primeira informação, quando ele falou que o número de alunos sobre o número de professores está na razão de 50 para 1, essa é uma informação importante. Eu posso aplicar a primeira propriedade também e com isso ter uma relação. Multiplicando cruzado, A vezes 1, A, e P vezes 50, 50P, isso aqui vai ser muito importante para nós. Por quê? Se o A é igual a 50P, onde tiver A na nossa segunda equação ali, eu vou substituir. Então, vou só isolar. A será igual a 40P mais 640 menos 400. O A vale 50P, vou substituir então. E do outro lado aqui, ó, nós temos 40P.